Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Que alegria nos reunir nessa noite, no dia do Senhor, e nesse dia prestar culto ao competido de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação. Nosso Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Você não veio aqui nessa noite assistir ao culto, você veio cultuar. Nós não somos os espectadores do culto. O culto é para o Senhor e nós devemos fazer tudo para de fato agradar aquele que deve ser agradado, que é o nosso Deus. Nessa noite, um motivo especial, nós estamos celebrando ao Senhor por 49 anos de organização da UPH da Igreja Presbiteriana Cidade Jardim. Essa UPH tem a mesma idade da igreja. A igreja comemorou 49 anos agora no mês de fevereiro e nós estamos comemorando os 49 anos da nossa UPH nesse momento que é no mesmo ano de organização. A UPH é uma das sociedades internas, das forças de integração, dos grupos existentes dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que trabalha por meio das sociedades internas. E as sociedades internas visando cada faixa etária da igreja. Nós temos desde a UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas, depois vem a nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, a nossa UMP, União de Mocidade Presbiteriana, a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, são das mulheres, e a UPH, União Presbiteriana de Homens, que então são os homens da igreja e a sociedade interna dos homens. E louvado seja o Senhor. Feliz o pastor que tem sociedades internas bem estruturadas. Louvado seja o Senhor. Deus tem sustentado as nossas 5 sociedades internas aqui na igreja, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, as mulheres e os homens. E se você ainda não faz parte de uma sociedade interna, aproveita a oportunidade para te convidar nessa noite. Afinal de contas, tem uma sociedade interna nessa igreja para você, tá bom? Então participe conosco. Neste culto de adoração, eu quero convidar algumas pessoas a tomarem lugar aqui à frente. Nosso irmão Reverendo Rogério será o mensageiro da noite. Reverendo Rogério, meu amigo e família, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em São Caetano, Camutira. E um amigo já de bastante tempo, né? Nós conhecemos o Rogério na época do seminário. E o Rogério formou como professor. E desde então, um grande amigo que a gente tem, o pastor Rogério aqui à frente. Também, presbítero Silvano. O presbítero Silvano é o presidente da nossa federação, que nós temos as sociedades locais, e essas sociedades se reúnem em regionais. A nossa federação de homens do leste de Minas, Adelino Sattler, nosso irmão Silvano, é o nosso presidente da federação, está também representando a federação. Nosso irmão Jefferson de Assis, Jefferson está aqui representando também a federação, mas representa junto comigo a Sinodal de Homens. A gente tem tido aí o privilégio de trabalhar com o grupo das federações. O Sino do Leste de Minas, que tem 3 federações: Leste de Minas, Vale do Paraná e Vale do Rio Sul, e o nosso irmão Jefferson, nosso secretário executivo da Sinodal, e eu sou o secretário sinodal também das UPHs. Grande privilégio trabalhar com essa galera. Quero convidar o nosso irmão Lino, o Lino está aqui. Lino é o nosso presidente da UPH local. Vou convidar também a tomar assento conosco aqui. E o nosso irmão presbítero de disponibilidade, Olaí, que é o nosso conselheiro da UPH. Vou convidá-lo para se assentar aqui conosco também. Não vai ficar de fora.
Pastor Edmar também já está aqui nas nossas evidências. O Edmar é nosso secretário presbiterial aqui do PH, também veio nos prestigiar nessa noite tão festiva. Louvado seja o Senhor. É isso, irmão. Vou convidar o tio aí para já orar, agradecendo a Deus por essa sociedade que ele tem o privilégio de fazer parte há muito tempo, né, tio? Já tem bastante janeiro, né? E além de tudo é o nosso conselheiro. Cada sociedade tem um conselheiro que é aquele que representa diante do conselho e orienta, né, a nossa sociedade. E o tio aí é o conselheiro da nossa UPH e ele vai orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse dia e por essa UPH. Pai querido, louvado e adorado seja o nome de Jesus. A tua igreja se reúne com muito fruto, Senhor, de adoração. Adoramos o Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, esta igreja neste local. Essa igreja tem sido, Senhor, neste local, espalhando a tua palavra, ensinando, Senhor, a tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque aqui, neste local, há vários anos, ou seja, há 59 anos, a UPH foi organizada. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sustentado isso. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado disposição para que esta UPH possa exercer com muita eficiência o trabalho do Senhor neste local, sendo verdadeiros através do Senhor servindo a Ti. Louvamos-te, Senhor, pelos 59 anos. Louvamos-te, Senhor, porque o Senhor tem sustentado-nos. O Senhor tem abençoado de forma especial este local, esta igreja. O Senhor tem dado aos teus servos a felicidade de pertencer à tua igreja e servi-los com amor, com dedicação e carinho. Louvamos-te, Senhor, por cada família, por cada pessoa que entrou nesta noite, e que este culto seja realmente, diante do Senhor, uma marca especial, quando o teu nome é adorado, louvado, não só pela UPH, mas por todos nós. Confessamos, ó Deus, as nossas imperfeições e suplicamos que o Senhor nos abençoe neste momento e que os nossos corações sejam voltados tão somente para cultuar e louvar e adorar. Abençoe o Senhor para que aqueles que nos visitam e outras igrejas que possam estar conosco, unidos, para realizar este ato tão solene e essa bênção que é adorar o Senhor e para o seu nome. Confessamos as nossas faltas, suplicamos, perdoa-nos pelo amor de Jesus. É essa oração que fazemos neste nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Edmar, comece conosco aqui em frente, representando também a nossa federação como nosso secretário presbiteriano. Nesse momento nós vamos cantar o hino de número 289. Hino de número 289. E enquanto nós cantamos o hino de número 289, se porventura algum irmão veio preparado para entregar o seu dízimo, fazer a sua oferta, tem a oportunidade de fazê-lo nesse momento, como parte também do culto. Hino 289. Senhor.
agradecemos, consagramos ao Senhor, somos gratos porque o Senhor nos dá tudo e nós temos a oportunidade de participar também financeiramente da obra do Senhor. Amém. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais essa oportunidade, ó Pai, de estar na tua casa, Deus, para louvar e bendizer o teu santo nome. A tua palavra diz como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Neste momento, Pai, nós queremos agradecer, ó Deus, a cada pessoa, Deus, que depositar as suas ofertas, seus dízimos, Pai, para o teu reino, Pai, para o trabalho, Deus, o teu reino, Pai. Seja, Deus, esse dinheiro seja para a honra e glória do teu santo nome. Seja o dinheiro, Pai, para custear, Deus, o teu trabalho aqui na terra. Muito obrigado, Deus, por cada um, Deus, que estiver aqui na frente, depositando a sua oferta, o seu dinheiro. Continua, Pai, nos abençoando durante todo o restante desse culto. Esse é a minha oração no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 1. Os versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Enquanto você termina de achar, a nossa nacional de nomes, que é a instituição, assim, que reúne reuniões sinodais, as federações, todas as UPHs, trabalha por temas. Cada quadriênio, a cada 4 anos, um tema é definido. E um tema maior é definido. O nosso tema do último quadriênio, uma vez que o Congresso já aconteceu, mas ainda não houve a reunião da Comissão Executiva mudando o tema, então nós regressamos no tema de 2022-2026, que é o tema Sede Fortes e Corajosos. Esse é o nosso tema. Só que no subtema do ano 2026, nós precisamos ser fortes e corajosos para proclamar o Evangelho. É um convite à nossa responsabilidade de proclamação. O texto citado é em Romanos, versículos 16 a 17. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Silvano, que vem até aqui conduzir a igreja na leitura destes 2 versículos. Ele vai nos conduzir, mas nós leremos com ele. Enquanto ele está vindo, aos membros da igreja eu relembro, e aos visitantes eu digo. Quando nós lemos a palavra no culto público, nós também estamos usando a nossa voz na adoração. Então eu quero convidar você a se colocar em pé e ler assim, com muita força mesmo, aquela força, aquela animação, principalmente o que a gente está dizendo aqui. Silvano vai nos conduzir, nós vamos junto com ele, para que quem passa lá fora fale assim: olha, aí tem uma galera que gosta desse livro que eles estão lendo, hein? Então a gente solta até a nossa voz. Vamos ser fortes e corajosos, né? Bastante fortes na leitura, irmãos. Vou tomar tempo dos irmãos inteiros, mas um abraço da diretoria da nossa federação, a SOPH, que nós amamos muito, e a nossa oração que Deus continue abençoando esses irmãos aí, fortes e corajosos. Vamos, eu fui falar e junto com isso. Romanos. Vamos ler juntos? Leiamos. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Os irmãos podem sentar? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, além do reverendo Rogério, está conosco também o quarteto norte-natal, que é lá
da Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Eles são companheiros, são ovelhas e caminham junto lá com o Rogério. Eu quero passar a palavra a eles que nos conduzirão aqui em adoração e eles fazem as devidas apresentações também, para que nós tenhamos a oportunidade de conhecê-los. Queridos irmãos, uma boa noite na graça do nosso Senhor. Amém? Amém. Nós vamos louvar ao Senhor e depois fazemos a apresentação. Grandes coisas Deus já fez por mim, que darei então ao Senhor. Tomarei o cálice da salvação, pregarei seu doce amor. Te darei, tudo a ti darei, tudo a ti darei, darei, corpo, alma e coração, no Senhor o meu eterno Pai, sempre vou confiar de coração, pela paz de luz e pelo seu poder, canto-lhe pois gratidão, tudo te darei, tudo a ti darei, tudo a ti darei, darei, corpo, alma e coração. Irmãos do Quarteto Canal, já há alguns anos, estamos aí adorando o nome do nosso Deus e já passamos por várias formações, pessoas diferentes, já passaram no quarteto, alguns estão na glória, mas hoje nós temos o privilégio de ter o nosso primeiro tenor, o nosso mãe presbítero Daniel, esse pequeno grande homem, né? O presbítero lá conosco, pastor, também o nosso irmão Diácono Flávio, o segundo tenor. E no barinho nós temos nosso irmão, não tem charado lá, não descobri ainda não, Lemão. Vamos ver se vão achar um chará para ele aí, né? Membro da nossa igreja, e esse que nos fala é o presbítero Simeão, fazendo o papel de baixista até que aparece novo do nome. E nós vamos continuar louvando ao Senhor com mais alguns cânticos. Enquanto Deus meus pés conduz, caminhei em meio à multidão, o mundo mal intenção, eu quero enaltecer Jesus. Que minha vida exalte a Jesus. Que minha vida exalte a Jesus. Aqui por onde andar, possa revelar que minha vida exalte a Jesus. 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 Que minha vida ex
minha vida exalta Jesus. O Salvador meio em Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, o seu manto de amor, guardando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, e agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, e assim para o céu logo vou. Na rocha eterna firmado estou e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, no seu manto de amor, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Me esconde, Jesus, no seu manto de amor, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Nossa saudação também, como secretário presbiterial, a Maestra PH e a toda a igreja, na esperança de que a glória do Senhor seja sempre o grande alvo de busca de cada um de vocês, glorificar o Senhor e servir a Ele. Que privilégio para nós! Não éramos dignos e não somos, mas Cristo é digno, por causa da sua dignidade, então Ele nos recebe, para que nós possamos adorá-lo. E a nossa adoração só é aceita diante do Senhor se o problema mais grave de toda a nossa história for de fato resolvido, que é o problema do nosso pecado. Quando nós recebemos Jesus, então nós recebemos perdão dos nossos pecados. Mas nós confessamos a Ele, porque sabemos que pecamos, porque ainda sofremos com a presença do pecado. Jesus nos libertou da condenação do pecado, do poder do pecado, mas nós ainda não fomos livres da presença do pecado. Haverá um tempo em que o pecado não mais nos incomodará. Estaremos na glória com o Senhor. Mas enquanto isso, nós ainda temos que nos prostrar diante do Senhor, confessar a Ele. Por que o fazemos? Alguns pensam, já que fomos perdoados em Cristo, já que fomos reconciliados com Deus, não haveria então essa necessidade, se há essa necessidade, porque nós ainda estamos inclinados e sujeitos a pecar e pecamos. Por isso Deus, no seu infinito amor, nos perdoa. Salmo 19, versículo 11 até ao versículo 14. Diz a palavra do Senhor: além disso, por ele se admoesta o teu servo,
Em nos guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor nos ajude por esta palavra a reconhecer de fato os nossos pecados e reconhecer a sua misericórdia e suplicar o perdão, ao mesmo tempo que nós lhe agradecemos por ele ter nos perdoado de maneira tão amável, tão maravilhosa. Nós vamos orar nesse momento, confessando ao Senhor os nossos pecados. E sempre que nós fazemos no momento da confissão, não pode ser um gesto automático que a gente simplesmente faz porque os dirigentes estão pedindo. Às vezes curvamos a cabeça porque ficamos constrangidos de alguém do nosso lado fazer e a gente não. Confissão não é como você chegar para uma pessoa que você ofendeu e você perdoa. Essa pessoa não pode julgar seu coração, talvez então, por mais que ela não acredite de fato na honestidade da sua súplica de perdão, não tem o direito de julgar a sua consciência. Mas nós não estamos diante de um ser igual a nós. Sim, diante daquele que é o Senhor e conhece tudo, então nós não temos justificativa, não temos desculpa e não temos escapatória. Se não formos honestos na nossa confissão, Deus tão somente não nos perdoará. Mas se formos honestos e suplicarmos com confiança, o seu perdão também nos dará perdão. Curvemos a nossa cabeça e vamos orar. Senhor, é tão maravilhoso estar na tua presença. É tão bom saber que, embora os nossos pecados tenham de fato te ofendido de tal maneira que nos separamos da tua presença, perdemos comunhão com o Senhor, mas tu nos resgataste por meio do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. E uma vez resgatado, nós nos tornamos teus filhos em comunhão e reconciliação com o Senhor, e agora temos paz contigo. Mas embora todas essas grandes bênçãos, nós ainda estamos sujeitos e inclinados ao pecado, por causa da presença do pecado no mundo. O Senhor ouve a nossa súplica quando nós fazemos suplicando teu perdão com sinceridade. Tua palavra diz que da sinceridade te agradas. Senhor, guarda o nosso coração da hipocrisia, guarda o nosso coração da falsidade, temos o coração convencido de fato pelo teu Espírito, do teu juízo e da tua justiça e do pecado. Cristo morreu por nós e nós sabemos que se confessarmos o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. É confiarmos nesta verdade, nesta grande promessa, que nós ousamos dizer ao Senhor: perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, boa noite. É muito gracioso, né? Essa noite maravilhosa, nós estamos comemorando os 49 anos da nossa UPH. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres nessa noite. Queremos agradecer a todos que vieram, e nessa noite nós vamos continuar louvando com o ministério de Jesus para poder louvar. Irmãos, quero convidar a ficar de pé. Nós vamos entoar os cânticos espirituais. O primeiro cântico fala que não há lugar melhor para estarmos do que diante do altar do nosso Senhor Jesus. Faça essa oração.
Cante ao Senhor, perto quero estar. Tu és, Senhor, é o Deus da nossa vida. O Senhor é aquele que merece todo louvor e toda adoração. A canção que nós vamos cantar.
honra e glória do teu santo nome. Deus, abençoe o teu povo, abençoe, Senhor, a tua igreja. Oração que te fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar aqui na frente as crianças até 6 anos. Hoje vão sair só a turma dos menores. Crianças até 6 anos. Crianças até 6 anos, agora nós vamos orar, tá bom? Todo mundo com o olho fechado, para a gente orar. Ele fala, vocês repetem bem alto, bem bonito, tá bom? Senhor Deus, te agradecemos por este culto e pedimos, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pode me imaginar. Irmãos, como nós já dissemos anteriormente, está conosco o nosso irmão Rogério. Eu forço para falar Rogério, porque o pessoal do grupo contar um pouco do reverendo Henrique. A gente que conhece ele há mais tempo, falar Rogério, ele dá aquele esforço, né? Eu vou chamá-lo aqui. Ele, além de pastor lá em São Caetano, né? Filadélfia, ele é também o secretário presbiterial de UPH do Vale do Iguaçu. Ele também trabalha com o UPH. No passado, nosso secretário presbiterial do Leste de Minas, esse ano nós chamamos do Vale do Iguaçu. Eu vou chamar o pastor Deus para vir aqui orar com o pastor Rogério. Santo Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, teus filhos. Colocamos diante do Senhor a vida do reverendo Rogério, ele já preparou para esse momento, mas queremos que o Espírito Santo esteja instruindo ele na aplicação, Deus, na condução da palavra que ele vai nos trazer. E a nós, ó Pai, que vamos ouvir, que possamos ser receptivos àquela mensagem que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja amada. Graça e paz. Que bênção. Bênção estar na presença de Deus, proclamando Espírito e verdade, como aquela mulher samaritana que teve a honra de ter ali a presença do Messias, do Salvador. Foram poucas pessoas, Cristo, no seu ministério, se revelou a ela como sendo o Messias. Hoje nós temos aí a Bíblia completa, perfeita, inerrante, perfeita, eterna, e louvado seja Deus então pela sua palavra. E esse evangelho vivo que foi pregado nessa manhã chegou até nós, e nós hoje estamos aqui então adorando esse Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que honra, que bênção às nossas vidas. Eu primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também o conselho, a pessoa do reverendo Hélio, meu grande amigo, como eu já disse, a sua família, a minha família do Cláudio, nós já nos conhecemos há um bom tempo, e essas famílias têm sido bênçãos aí na minha vida, também na minha família. Então vocês estão muito bem servidos aqui com o reverendo Hélio, grande pastor, homem de Deus, que a gente já tem acompanhado ele já há um bom tempo.
E por onde ele passou, eu queria deixar bem glorificado o nome de Deus, porque ele fez aí um bom trabalho. Desejei muito que ele fosse para o meu tempos atrás, ele está bom de Deus de trazê-lo para essa igreja aqui. Com certeza ele tem sido mesmo aqui nessa amada igreja. Eu tenho orgulho de conhecer e ser amigo do reverendo Edson. Parabéns ao PH aqui dessa igreja pelos 49 anos de bênção na presença do Senhor. Nossos parabéns, que tem outros 49 anos e outros, e que o PH, essa igreja permaneça até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, eu, como secretário ministerial da PRM, então eu agradeço a Deus por essa UPH e que ela continue sempre firme, abundante na obra do Senhor Jesus Cristo. E como o reverendo Hélio falou aqui no início, eu não sei se todos os homens já fazem parte da UPH, mas se você não faz parte, tem que fazer parte dessa UPH, ela tem sido um instrumento, uma bênção de Deus aqui nessa igreja, aqui nessa cidade. Irmãos, então que todos os homens mesmo, façam parte dessa UPH. Eu tenho uma lembrança aqui dessa igreja, muitos anos atrás, o reverendo Carinho, o saudoso reverendo Carinho, não sei se foi no final dos anos 90, mas eu vim aqui visitar essa igreja, não sei se foi pela UMP, não sei qual o trabalho que queremos fazer aqui, fazer pela igreja, na antiga igreja, Eu cheguei aqui quando o reverendo Carinho estava voltando de férias. Então ficou marcado na minha mente, porque acho que vocês, se tinha 25 anos, 30 anos, que já estava aqui nessa igreja, e tinha muitos bilhetinhos, muitos recadinhos para ele aqui, dizendo que a igreja estava com saudade dele, E eu até brincou, depois de 25 anos, como pastor da igreja, 30 anos pastor da igreja, a igreja fica com saudade do pastor quando ele sai de férias, ele não abriu você ainda e tal. Então isso ficou marcado na minha mente. Eu já conheço essa igreja aqui, já tenho alguns anos, mas para pregar é a primeira vez. É a primeira vez. Então nós vamos estar fazendo isso agora. E o texto que eu escolhi para nós meditarmos é o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 10, a missão dos 70. A missão dos 70. Então, capítulo 10, de 1 e até o versículo 12, depois, pausa aí, e do 13 ao 16, e continua depois, 17 até o 20. Eu farei a leitura apenas do versículo 17 até o 20, o regresso dos 70. Diz assim a palavra do Senhor, vocês podem permanecer assentados onde vocês estão, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, de 17 a 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eu quero falar então desse texto, baseado então nesse versículo, e aqui mesmo em Lucas, no capítulo 9, aqui Cristo então, ele chama os seus discípulos, chama os seus, depois se tornaram apóstolos, mas aqui ele chama 12 homens, e ele então instrui esses 12 homens, e Jesus Cristo os enviou para pregar o reino de Deus, para pregar o Evangelho. Esse também nós vemos
ordens de Cristo, falando que a sua igreja deve pregar o Evangelho. Na grande comissão, lá em Mateus no capítulo 28, aqui nós temos duas comissões: a comissão maligna, a comissão do mal, dos fariseus, dos mentirosos, dos romanos, falando que Cristo não ressuscitou, da corrupção. E mais também nós vemos a comissão de Cristo Jesus, dos apóstolos, quando Cristo então quando Cristo recebe toda a autoridade, todo o poder, ele também dá essa autoridade e poder à sua igreja, ali na pessoa dos 12 apóstolos. E assim então, irmãos, tem essas instruções para que então eles pudessem estar pregando o Evangelho, ensinando esse Evangelho e assim indo por todo o mundo. E nesse contexto aqui, Cristo, então, ele chamou 70 pessoas, 70 homens, e os dividiu de 2 em 2 e os enviou para que pregassem então o reino de Deus. Da mesma forma, dessa mesma forma, Cristo também está chamando os homens dessa igreja, todos nós, mas de maneira específica, os homens dessa igreja, para que então eles possam estar pregando, vivendo e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos ali no nosso presbitério, a nossa federação de homens, nós temos o pé na estrada. Podemos, por exemplo, quando a gente tem esse trabalho espiritual, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, onde ali nós paramos e ali nós, então, sob a direção de Deus, tem uma cidade ou uma congregação, para que a gente, então, a federação, todos os homens aqui da nossa federação possam estar indo para essa cidade e ali pregando o Evangelho. Um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso. Então, queridos, aqui o texto diz: não obstante alegrarmos, não porque os Espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, o que aconteceu aqui foi que Cristo então reuniu esses homens, deu autoridade a esses homens, e eles então saíram pregando o Evangelho. E depois de algum tempo eles voltam e eles então dão um relatório para o Senhor Jesus Cristo, e felizes da vida, alegres, jubilosos. Eles chegam de Jesus. Foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. Nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, e aqui então eles, com essa alegria no coração, eles então dão esse relatório para o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo então vira para eles e diz: peraí, tudo bem, vocês podem até se alegrar, mas o mais importante de tudo, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês, está escrito no livro da vida. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então essa é a alegria maior, essa é a alegria sublime. E Cristo aqui, claro que Cristo não está de forma nenhuma dizendo que a sua igreja, que esses homens não pudessem se alegrar. Claro que Cristo está ensinando isso aqui, e o que Cristo está ensinando aqui, que há algo muito mais importante, muito mais nobre, que é de fato a salvação em Cristo Jesus, que é a comunhão com Deus Pai. E eles então assim foram ensinados, instruídos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Claro que no dia a dia nós nos alegramos, claro que temos aí a nossa família, temos aí o nosso lazer, até mesmo temos aí um time, nossos times, do futebol, quando ganha. Então, claro que em um momento ou outro vai haver uma certa alegria, mas o que deve acontecer na sua vida e na minha vida, que há algo muito mais importante, algo muito mais precioso, que é
irmãos, que o seu nome está arrolado no livro da vida. A gente precisa ter esse cuidado, porque em muitas vezes nós nos alegramos muito mais, irmãos, com as coisas desse mundo. Às vezes nós nos alegramos muito mais com o sucesso de um filho, ou de uma promoção no trabalho. Às vezes muito mais, até mesmo dentro aqui da nossa igreja, nós ficamos muito mais felizes, muito mais alegres com os cantos espirituais. Mas o que nós não devemos esquecer, que o seu nome, o nosso nome, esse nome está arrolado no livro da vida. Nada supera isso em alegria, em exultação. Então, não se esqueça disso. Você pode se alegrar, pode. Eu posso me alegrar, posso. Mas a maior alegria, dizível, aquela que o próprio Cristo disse à sua igreja, aos discípulos, e está dizendo também para nós hoje, que quando ele ressuscitasse, os discípulos por um tempo na sua morte ficariam tristes, mas quando ele ressuscitasse, irmãos, a alegria desses discípulos seria uma alegria tão grande que seria impossível de medi-la, porque Cristo, ele viveria por toda a eternidade. E assim então, irmãos, quando Cristo ressuscitasse dos corpos, ele traria para a sua igreja bênçãos eternas, uma vida abundante, uma vida plena. Então, queridos, não nos esqueçamos disso. Certo? Que a sua maior alegria não está baseada no seu casamento, na sua posição social, no seu salário, nas suas conquistas pessoais, carnais, seculares. Lembre-se disso. A sua maior alegria, a minha maior alegria, porque o seu nome está no livro da vida. Nada supera isso. Esses homens aqui do texto, eles ouviram isso da boca do Senhor Jesus Cristo, e hoje Jesus Cristo está aqui falando no nosso coração as mesmas coisas, para que a gente não confunda as coisas. Porque tem gente, como eu já falei para vocês, se alegra muito mais nas coisas seculares, como ontem o Atlético ganhou do Cruzeiro, né? Os atleticano aí, né? Com certeza, vai a Belo Horizonte, faz isso, viaja e se alegra e comemora, mas às vezes não tem o mesmo entusiasmo na presença de Cristo. Às vezes a pessoa não é tão feliz assim em casa, às vezes a pessoa não é tão feliz aqui dentro da igreja, às vezes a pessoa está na igreja aqui, mas está com a cara fechada, está triste, como se fosse insuportável estar aqui na presença de Deus, mas não tem nada mais gostoso que isso. Precisa concordar, irmão, dar os valores devidos, aquilo que de fato tem que ter sido valorizado. Alegrar muito mais, porque o seu nome está rolado no livro da vida. Então, se Deus proporciona para você algum deleite, algum prazer físico, secular, isso vem de Deus. É normal você se deleitar nessas coisas, se não tem problema nenhum, mas não se esqueça. O maior deleite é que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas em segundo lugar, é muito importante que eu e você saibamos disso, que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque a vida não é só de rosas, a vida não é só de conquistas, não é só de vitórias, a vida não é só alegria, 100% de alegria, de sucesso. O próprio Cristo falou para a sua igreja o seguinte, e até mesmo, irmãos, ali, quando Cristo, no sermão do monte, ele vai dizer para a sua igreja a dificuldade que a sua igreja passaria. E ele também dizendo para a sua igreja, ele vai dizer o seguinte: no mundo passareis por
vier a provação? E quando vier a tribulação? Hein? A doença, a morte, a dor. E quando vier então a perseguição, os desafios, as decepções, e aí? Como fica? Será que a gente vai ter aquela alegria, aquele entusiasmo, como esses 70 que tiveram naquelas conquistas todas? Será que vamos ter essa alegria e entusiasmo todo e fazer churrasco? Nos alegrar diante das tribulações? Será? Por isso que é muito importante, mais do que as conquistas, o seu nome está escrito no livro da vida. Mais do que as provações, mais do que as tribulações, você tem que lembrar, e eu tenho que lembrar, não podemos nos esquecer que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque na hora da dor, na hora da perda, na hora das dificuldades, se você e eu não estivermos enraizados, baseados, edificados na rocha que é Cristo Jesus, dessa doutrina maravilhosa, dessa teologia maravilhosa, da redenção, da salvação. É por isso que muita gente, na hora da tribulação, eles entram em crise. Então você precisa saber que esse mundo aqui, como o pastor falou, não é um mundo imperfeito. Nós somos imperfeitos e somos sujeitos, irmãos, a passarmos por muitas lutas e provações. Seja você cristão ou não, todos nós passamos, todos nós somos sujeitos às tragédias desse mundo. E aí, na hora da dor, é muito importante você e eu sabermos que nosso nome está escrito no livro da vida. É muito importante isso. É muito importante. Por isso que Paulo, grande apóstolo Paulo, muitas vezes, nas suas lutas, 2 Coríntios capítulo 11, diz também que muitas lutas aqui o Senhor passou. Por isso que lá em Atos 16, ele pregando o Evangelho, foi perseguido por causa do Evangelho. E lá ele foi preso, ele e Silas. E ali, presos, Paulo estava todo machucado, espancado, talvez com frio, talvez faminto, talvez com sede. Mas ali, ele e Silas tinham uma absoluta certeza, uma convicção, que ninguém podia tirar isso da alma deles. Eles tinham certeza, nosso nome está escrito no livro da vida. É por isso que em meia-noite, todo arrebentado, eles estavam louvando, orando e glorificando o nome de Deus. Você pega Asaf, no Salmo 73, ele, por um momento, ele esqueceu que o nome dele estava escrito no livro da vida. E ele começou a ter uma crise espiritual, uma crise existencial. Mas aí a pouco ele volta a sua mente, volta o seu coração para Deus, e ele vai dizer o seguinte: peraí, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou passando por isso aqui agora, essas lutas, essas tribulações. Sim, estou passando. Todavia, Deus está sempre comigo. E ele diz que se o seu corpo ali terminasse, acabasse e se desfizesse, ele fala o seguinte: o Senhor me recebe na glória. O Senhor me recebe na glória. E assim então isso animou o coração dele, e ele era um homem que, diz o contexto lá no Salmo 73, de contínuo ele era afligido.
alegria, muitas alegrias aqui nesse mundo. Que o mais importante, irmãos, e nesse mundo aqui a gente sabe que a alegria de Cristo ela é superior em muito, o peso da glória é superior em muito às aflições aqui nesse mundo. Romanos 8:18 fala sobre isso. O peso da glória é incomparável com o sofrimento que temos aqui nesse mundo. Então por isso que é muito importante você e eu sabermos disso, porque nas horas difíceis da vida, nas horas complicadas da vida, na hora do sofrimento, é importante que nós não nos esqueçamos disso. Você não foi abandonado por Deus, você não foi abandonado por Jesus, você não foi abandonado pelo Espírito Santo, mas Deus está com você, te amparando, te auxiliando, te fortalecendo, te consolando, te confortando, porque você é uma propriedade dele, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E Paulo fala que toda a nossa tribulação é momentânea, ela vai passar, porque se Deus está provendo para você um livramento, para todos nós, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então, seja na alegria, seja na tristeza, o mais importante de tudo é que o seu nome está escrito no livro da vida. E o próprio Cristo aqui, a gente sabe que ele fez a obra da redenção. E como que o seu nome foi escrito no livro da vida? Foi escrito pelo poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo seu perfeito sangue lá na cruz do Calvário. Então, o livro da vida, o seu nome foi escrito pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, pela teologia bíblica, que ninguém pode apagar o seu nome no livro da vida. Porque em João 10, 27 e 28, lá diz o seguinte, que você, ovelha de Cristo, você está na mão do Pai. E você está na mão do Filho. E dessas mãos, ninguém pode arrebatar você. Soberania absoluta de Deus. Romanos 8, 31 e 39. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Soberania absoluta. Absoluta. Então, você e eu, os nossos nomes estão escritos lá. Porque um dia esse evangelho da graça chegou até nós. Esse evangelho do arrependimento genuíno e verdadeiro foi pregado para nós. Esse evangelho, o Espírito Santo agiu na minha vida e na sua vida. Houve uma regeneração, significa que o Espírito Santo nos ressuscitou espiritualmente. E nesse encontro de Cristo conosco, o nosso nome foi escrito no livro da vida. E quem pode riscar ou apagar esse nome no livro da vida? Porque quem escreveu foi o próprio Deus com seu sangue. Isso implica, amados, quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós estamos pregando o Evangelho, que a gente não se empolgue porque houve uma possessão demoníaca e a gente não tem Cristo libertou aquela pessoa. E ou se nós oramos ali, foi o propósito de Deus curar aquela pessoa, ótimo, tudo bem, mas o mais importante que essa pessoa precisa saber é que o nome dela pode ser escrito no livro da vida. E para que o nome dela seja escrito no livro da vida, de fato ela tem que ter uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, de conversão, uma obra exclusiva do Espírito Santo. E ela precisa saber que nesse momento o livro dela, o nome dela foi escrito no livro da vida. E ela se torna filha de Deus. Essa pessoa, filha de Deus. E não apenas, irmãos, o que Deus quer é libertar a pessoa endemoniada ou curar a vida, curar alguém que está enfermo fisicamente. O que Deus quer é trazer vida abundante, vida eterna. Que essa pessoa possa
na vida. Ou seja, entre as muitas bênçãos está a glorificação, e quando Cristo voltar, Ele vai nos dar um corpo perfeito e glorificado, igual o corpo dele da ressurreição, um corpo exaltado. E o mais impressionante de tudo, irmãos, que nós vamos para o céu, mas o mais impressionante de tudo não é o paraíso eterno, não é o céu. O mais impressionante de tudo, irmãos, é que nós, irmãos, teremos comunhão com Cristo lá no céu, com Deus Pai lá no céu. Então, a gente às vezes fala assim: nossa, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o paraíso, eu quero vai ser perfeito, eu quero vai ser muito bom. Sim, vai ser muito bom, vai ser extraordinário, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante, irmãos, não é que vai ser perfeito no céu, mas o mais importante é que você vai ter plena comunhão com o Criador. Deus vai estar lá, Jesus Cristo vai estar lá, o Espírito Santo vai estar lá, e nós vamos ver Jesus Cristo face a face, ter intimidade com esse Cristo, abraçar esse Cristo, adorar esse Cristo, ter comunhão com esse Cristo. Então, o céu, o paraíso, será um paraíso, será extraordinário, não é porque lá tem perfeição, ou terá perfeição, mas é porque Deus está lá, porque Jesus Cristo vai estar lá. O céu só é céu, o paraíso só é paraíso, porque Deus vai estar lá, e nós estaremos lá, e nós vamos ver Deus face a face, ou ver Jesus Cristo face a face, ou ver Deus na pessoa de Cristo face a face. Então é isso, intimidade com o Pai, intimidade com o Criador. Então, quando fala sobre o nome que está escrito no livro da vida, é muito mais do que podemos imaginar, é muito mais, porque irmos para o céu é ter plena comunhão com o Criador. Essa é toda a diferença, faz toda a diferença. Eu não quero ir para o céu porque no céu não quero perfeição, eu quero ir para o céu porque Deus habita lá, Deus vai estar lá. Eu quero ter comunhão com esse Deus, eu quero agradecer esse Deus, eu quero adorar esse Deus, eu quero servir esse Deus, por tudo que Ele fez na minha vida. Então, é nisso que devemos nos focar, irmão. Isso não está escrito no livro da vida. E é somente pela pessoa de Cristo Jesus, a sua obra redentiva, o novo homem, a nova mulher, a nova criação, e o Espírito Santo faz essa obra maravilhosa. E a partir então dessa conversão, o seu nome é escrito no livro da vida, isso implica muita intimidade e comunhão com o Pai. Fomos reconciliados com o Pai. Não tem maior bênção do que essa. Então, quando o seu nome está escrito no livro da vida, está dizendo isso, que Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Porque o primeiro Adão nos separou do Pai. Mas no segundo Adão, Jesus perfeito nos reconcilia com o Pai. E não tem maior alegria do que essa. Não tem maior alegria do que essa. Então, não sei se todos aqui já tem essa alegria do Espírito Santo. Mas se você ainda não é, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso o mais depressa possível. Faça isso, para que você experimente a verdadeira alegria, a alegria eterna, possível, maravilhosa, perfeita. E para que de fato aconteça isso na sua vida, que você, ouvindo esse evangelho de vida abundante em Cristo Jesus, e que você creia de coração nesse Jesus redentor, que sofreu naquela cruz, que morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou para perdoar todos os seus pecados. E você recebe salvação de graça, esse amor incondicional. E seu nome não vai estar rolado no livro da vida. Isso implica uma volta para Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, não só aqui, mas também lá na eternidade.
e lá na eternidade, de maneira plena, de maneira perfeita. Isso sim que é a verdadeira alegria. Isso sim que é o verdadeiro júbilo. E que assim, o Espírito Santo continue aplicando essa mensagem no seu coração e no meu coração. E que nós nunca nos esqueçamos disso. E devemos nos alegrar sempre, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. No livro da vida. Então não importa as circunstâncias que você esteja passando, seja pastor, esteja passando, ou irá passar. Não importa. Não importa o seu momento de deleite, não importa o seu momento de muita luta, não importa. O mais importante é que o seu nome está escrito no livro da vida. O mais importante é isso. E o seu nome só pode ser escrito no livro da vida pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Que ele sofreu naquela cruz e derramou o seu precioso sangue. E você foi comprado, não com prata ou com ouro, com coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, eterno sangue da redenção. Salvação de graça para mim e para você. Vida eterna desse Deus maravilhoso, intimidade desse Deus eterno. E que assim todos nós, principalmente a nossa OPH, possa estar sempre dentro disso no coração. Mas o importante, para vocês, para mim, para o OPH, o mais importante de tudo é que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso implica todas as bênçãos eternas de Deus em Cristo Jesus, para mim e para você. E nós, ele foi doado, foi incitado, são graciosas, ou pela graça somos salvos. Que Deus então continue abençoando e principalmente abençoando a nossa OPH. O Marquinhos estava lá. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus de amor. Calma, verdade buscamos, faz o sol dar esplendor. Rompe as nuvens do pecado, tira a força da tentação. Tu que dá sempre a seus filhos conduzidos ao coração. Vinde agora este coro que o céu iniciou. Com paterno amor nos rege, e fraterno amor doou. Vamos já cantar avante, vencedores até ao fim. Rumo ao sol em meio ao coro que nos leva ao céu, enfim. Como o pastor disse, aqui não tem o sonho de morar no céu. Todos nós, um dia estaremos lá na glória com o nosso Deus. Nós vamos ver Jesus como Ele é, né? Então nós vamos ter essa garantia, nós temos essa garantia, essa vitória. Nós vamos ter de um dia morar com o Senhor lá na glória.
Eu esta noite tive um sonho encantador. Sonhei que fui ao céu, ao lado de Jesus, no paraíso, ao lado de Jesus, eu no paraíso, ao lado de Jesus, no paraíso, ao lado de Jesus, eu no paraíso, ao lado de Jesus. No céu os anjos contemplei, com Moisés falei, então eu abracei, ao lado de Jesus, no paraíso, ao lado de Jesus, eu no paraíso, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus, eu no paraíso, ao lado de Jesus. Eu acordei, então bebi, que sonho apenas foi, meu coração pulsou ali, hoje me converti. No paraíso, ao lado de Jesus, eu no paraíso, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus, eu no paraíso, ao lado de Jesus. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Batendo asas, ela vai cortando espaços, cantando, sempre cantando. O gralha azul passa, novos pinheiros vai encantando. Deus deu essa missão à gralha azul, de plantar os pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Deus criou exuberante natureza, os poetas não cansam de escrever. Deu cor e gorjei aos pássaros, para a natureza enriquecer. E deu essa missão à gralha azul, de replantar os pinheiros do sul.
louvado seja o Senhor. Eu quero chamar aqui à frente os sócios da nossa UPH. UPH Cidade Jardim, aqui comigo. Podem vir, um de cada vez para começar. Outros integral aqui. Agora eu quero convidar, entre os que estão nos visitando e também são sócios do UPH, podem vir também, né, os nossos irmãos da federação, o quarteto, o pessoal é da UPH, pode vir. Nós vamos agora cantar o hino da UPH, hino de número 326. Homens Presbiterianos do Brasil é o hino oficial da nossa UPH e vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos cantar o hino, depois nós vamos falar e cantar o voto, orar e pegar a bênção encerrando a parte do culto, e depois vocês aguardam alguns comunicados rápidos. 326, deixa eu só conferir lá para nós se tem, sim. Se tiver, vai ser isso. Se não tiver, a gente vai dando carona para o outro aqui, vai ser. Bem, tudo bem. Então nós vamos ver quem vai ser projetado, facilita para nós. Brasil será
Ó Deus, te adoramos, bendizemos, exaltamos, louvamos o teu nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade de prestar culto ao Senhor. Obrigado pelas canções cantadas, pelas orações feitas, pelos textos lidos, mas assim que tudo louvado seja o Senhor pela tua palavra exposta. Ah, Deus, que maravilha sermos relembrados que nós podemos ter muitas alegrias, inclusive no serviço do Senhor. Nessa noite, uma das alegrias que nós colocamos diante do Senhor é estarmos envolvidos com a nossa UPH, é servir a Jesus por meio dessa sociedade. Ah, Deus, é bom demais então. Mas acima de tudo, como nós somos relembrados, a nossa maior alegria, o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que com essa alegria nós vivamos os desafios, os desprazeres, as lutas e também as alegrias, as vitórias, as bênçãos que a gente recebe, sempre olhando para a eternidade, que é o mais importante. Meu Deus, a UPH Cidade Jardim, ainda muitos anos, até o retorno de Jesus para buscar a igreja. Essa é a nossa oração. Renova o nosso coração. E aqueles homens que ainda não fazem parte, que sintam-se incomodados nessa noite e estejam dispostos a servir mais, melhor a Jesus nessa sociedade, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão, o consolo, a doce companhia do Espírito Santo seja sobre essa UPH, sobre cada um aqui presente e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela superfície da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Bem, louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar, o PH ainda não. Eu quero parabenizar a nossa UPH e louvar a Deus, porque tem sido notório perceber que Deus tem levantado aqui nessa sociedade homens dispostos a servir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer aqui a presença dos nossos irmãos representando as nossas federação, confederação, nosso irmão Jeff, os nossos irmãos Silvano, Edmar. Também queremos agradecer muito ao quarteto, ao reverendo Rogério. Eu, quando convidei por meio do reverendo Rogério, mas rapidamente ele perguntou: pastor, está tudo certo. Muito obrigado a vocês, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus continue abençoando e capacitando vocês. Meu irmão, louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua amizade, e que bom que Jesus te trouxe aqui para nos lembrar que o nosso nome é escrito no livro da vida, e isso é motivo de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, vocês podem assentar. Eu quero agradecer os demais visitantes. Nós estamos recebendo diversas pessoas nos visitando nessa noite. Louvado seja o Senhor. Que bom que você veio prestar culto ao Senhor conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Tendo a oportunidade, volte outras vezes. Se você está nos visitando e representa alguma igreja, nosso abraço carinhoso à sua igreja, por meio da sua liderança também. Mas se você veio aqui nessa noite e você ainda não está ligado a nenhuma igreja, nós queremos dizer para você que essa igreja está de portas abertas. Eu sempre gosto de lembrar que é uma igreja cheia de gente pecadora, mas é cheia de gente que está buscando conhecer mais de Jesus e tem espaço para mais gente. Louvado seja o Senhor. Então, que você volte muitas outras vezes também para estar conosco. Quem sabe, fique para sempre no nosso meio. É o desejo do nosso coração. Tá bom? Irmãos, alguns comunicados rápidos, eu não posso deixar de relembrar que na próxima quarta, agora, dia 6, nós já estaremos iniciando as nossas quartas-feiras em família. Nós vamos falar sobre
família, no mesmo lar, na mesma família, e você é convidado a vir participar conosco. Nessa quarta estará conosco o reverendo Paulo Henrique. Paulo Henrique é pastor do campo missionário, da Junta de Missões do Presbitério Leste Minas, lá em Pequiá e Laranja da Terra. Ele estará aqui conosco, permitindo o Senhor, na quarta-feira, 19 horas e 30 minutos. E eu já fiz um apelo aqui hoje de manhã e o faço. Vem participar com a gente na quarta-feira, você vê, se Deus quiser, tá bom? Também relembro aos irmãos que no próximo sábado, dia 9, a partir das 19 horas, lá na praça, haverá um evento que foi feito exclusivamente assim para os evangélicos, né? Então haverá um momento ali de gratidão, de louvor pela nossa cidade, e estarão aqui, nós teremos um para pregar, que é o Eliseu, que vai pregar, e o Felipe Rodrigues, o sobrenome, isso mesmo, Eliseu Rodrigues, Felipe Rodrigues. Ele vai louvar, e nós estamos convidados a participar, tá bom? Então, próximo sábado, a partir das 19 horas, ali na praça, naquele local que é feito mesmo as comemorações, e esse ano nós vamos ter uma oportunidade bacana lá também, eventos evangélicos na cidade. A gente ora que traga bênção para a cidade. No ano passado a gente teve no final do ano, nós vamos ter outro, se Deus quiser, vamos ter mais, e louvar seja o seu Deus, nós estamos lá, né? Se a gente tiver a oportunidade de representar bem a nossa igreja, tá bom? E lembrando também, no próximo domingo nós estaremos juntos aqui, tá bom? Pessoal do mutirão, pastor, vai ser no próximo sábado, tem uns detalhes que eu preciso fechar. Então eu preciso que você fique atento ao grupo da igreja, que qualquer novidade eu vou mandar lá no grupo da igreja, e qualquer dúvida também você pode me perguntar aí durante a semana, ok? Quase que eu esqueci, já ia despedir todo mundo, não pode. Nós temos aqui um convite, né, da nossa UPH para nós irmos até o nosso salão social, ali, nosso antigo templo. Você pode passar aqui por dentro ou passar ali pela rua, ficou mais fácil, para a gente ter lá um tempo de comunhão também. Então você não pode ir embora sem passar lá no nosso salão e se alegrar conosco também, de algo que foi preparado com carinho, através da nossa comissão de cozinha também. Louvado seja o Senhor por isso, tá bom? Não vou convidar todo mundo para ir a pouco, mas eu vou convidar o Reverendo Rogério, que o acompanha, e nós vamos então ter a oportunidade de cumprimentar você, mas esperamos todos lá no nosso salão social.
caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, que integramos vasta confederação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos por mil na grandiosa obra de Jesus Senhor, poderosa, forte, bela e triunfal, arvorando com amor tendão real, exaltando o seu labor. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que por nós verteu lá na cruz, onde bondoso padeceu, para a glória nos legar. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos perenal poder e faremos sempre a Bíblia resplender nesta pátria senhoril. Com Jesus o nosso grande e bom país viverá em paz, olhando o seu porvir, ter a bênção copiosa espargir, e o Brasil será feliz. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, que integramos vasta confederação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos por mil na grandiosa